Olá! Existe um termo muito comum para quem estuda a Bíblia, e esse termo é cânon bíblico. Se você deseja saber um pouco sobre canonicidade bíblica ou cânon bíblico, eu indico você assistir esse vídeo até o final. O termo grego cânon deriva de uma expressão semítica que significa canê, que aponta para uma vara de medir ou cana de medição. É um instrumento de medida muito usado na antiguidade, em especial no Egito. Esse instrumento era muito usado em algumas ciências, como engenharia e arquitetura. Mas também o termo cânon era utilizado na gramática, na música e na filosofia, como regra daquilo que era errado ou correto, falso ou verdadeiro. Logo, quando se queria dizer que algo deveria seguir um padrão, estava se dizendo que deveria seguir um cânon. Um exemplo disso são as construções uniformes do Egito, que seguia um padrão, como o das pirâmides, seguia um padrão, seguia um cânon ou cânone. Uma outra ideia de padrão e de cânon estabelecido está relacionada à cultura grega, que nos escritos de Homero, Ilíada e Odisseia, eles fazem uma citação da padronização do panteão grego, voltado apenas para 12 divindades. Por isso que na cultura grega nós encontramos uma hegemonia dessas 12 divindades, que nada mais é do que uma simbologia de um padrão ou de um cânon estabelecido através de uma literatura, a literatura de Homero, que é muito reconhecida na literatura grega. No segundo momento, nós devemos entender o significado de escritura e de cânon. Escritura aponta para a condição divina de um livro, enquanto cânon aponta para a coleção fixa de escritos sagrados. Uma outra característica que nós podemos traçar relacionada ao cânon é que esse termo aponta para a identidade de escrituras de uma comunidade de fé, de uma comunidade religiosa. Embora cânon aponte para a totalidade de escritos, sob o ponto de vista bíblico, nós podemos dividir em duas partes, o cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo Testamento. Como nós citamos anteriormente, o cânon significa as características de fé de uma comunidade. Logo, o cânon do Antigo Testamento aponta para as características dos escritos de uma comunidade judaica ou reconhecido pela comunidade judaica. Ao mesmo tempo, nós podemos entender que o cânon do Novo Testamento aponta para escritos reconhecidos ou escritos de uma comunidade. Que comunidade é essa? A comunidade cristã, ou a comunidade do primeiro e do segundo século. Por se falar igreja, a primeira vez que fosse usado o termo cânon, sob o ponto de vista de escritos a partir do primeiro século, foi através de Atanásio, bispo de Alexandria, quando ele escreveu uma carta circular que percorreu durante o ano de 367 depois de Cristo. Alguns eruditos acreditam que um texto, para ser considerado como cânon, ele precisa ter três características: sobrevivência, adaptabilidade e influência. Nós podemos conferir essas três características à Escritura Sagrada. Por exemplo, quando você pega o cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós percebemos o quanto essas duas culturas, a cultura da comunidade judaica no exílio babilônico e a cultura da comunidade cristã através da perseguição do primeiro e do segundo século, o quanto essas duas culturas sobreviveram e o quanto esse texto sobreviveu às perseguições que foram aplicadas à sua época. Também, ao mesmo tempo, nós podemos perceber o quanto esse texto se adaptou a essas perseguições e às transformações da sua sociedade, sem perder o seu valor e sem perder aquilo que tem de mais importante, que é a sua inspiração. Logo, nós podemos perceber essas duas características no texto bíblico. Esse terceiro elemento, que está relacionado à influência, é o quanto um texto precisa influenciar uma comunidade para a vida e também numa perspectiva de esperança. E nós percebemos claramente o quanto foi importante esse texto na comunidade judaica através da perseguição que aconteceu no exílio babilônico, e o quanto esse texto foi importante para nutrir uma perspectiva de esperança para a comunidade cristã, através do primeiro e do segundo século, quando aconteceu as perseguições. Para ser compreendida como um cânon, a Escritura Sagrada, além dessas três características, também passou por dois processos. O primeiro processo, e no que consiste esse primeiro processo? Alguns escritos e alguns livros bíblicos passaram por uma análise crítica
passaram por uma análise rigorosa. Por exemplo, nós podemos pegar o livro de Esther, nós podemos pegar Provérbios, Eclesiastes, Ezequiel e o livro de Cantares. Esses 5 livros, eles tiveram dificuldades para serem compreendidos como textos inspirados e serem introduzidos no cânon bíblico, no cânon das Escrituras. Por quê? Por exemplo, o livro de Esther, ele teve uma grande dificuldade porque não se encontra nele a citação Deus. Ao mesmo tempo, o livro de Provérbios é um livro em que se encontra algumas expressões de sabedoria da literatura egípcia. Quando você pega o livro de Ezequiel e você vê algumas questões proféticas relacionadas a esse livro, existem alguns desacordos em relação à questão de culto, principalmente relacionados à literatura de Levítico. Quando você pega o livro de Cantares, você compreende que esse texto tem algumas relações, alguns pontos de vista eróticos, que não era muito bem aceitável àquela cultura, àquela sociedade. E por último, quando você observa o livro de Eclesiastes, você vai perceber que esse livro faz nutrir uma certa negatividade. Cada um desses livros e alguns desses elementos que eu citei nutriam uma dificuldade para que esses livros fossem compreendidos e fossem inseridos no cânon das Escrituras Sagradas. Depois desse estágio, a Escritura Sagrada entrou no segundo processo, que é o processo de um texto inviolável e inflexível. E o que isso quer dizer? É que não se acrescentava e não se retirava nenhum escrito dessa coletânea. Isso significa que foi aí que foi compreendido toda a Escritura Sagrada como uma coletânea de livros padrões ou considerados como um cânon. Por fim, quando foi fechado o cânon bíblico, existem muitas correntes que se dividem relacionadas a esse assunto. Algumas correntes dizem que o Antigo Testamento foi fechado 2 séculos antes de Cristo, outras correntes dizem que foi fechado 2 séculos depois de Cristo. Já algumas correntes afirmam que o Novo Testamento foi fechado no 2º século depois de Cristo. Bem, nós iremos fazer um vídeo mais específico relacionado ao fechamento do cânon, mas podemos dizer, de uma forma bem geral, que o Antigo Testamento, a grande maioria dos estudiosos acreditam que o Antigo Testamento foi fechado no 2º século antes de Cristo. E logo em seguida, o Novo Testamento foi fechado através do 2º século depois de Cristo. Nós iremos fazer um vídeo mais específico sobre esse assunto. Eu quero agradecer a você que esteve até o final do nosso vídeo. E não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar o nosso conteúdo para que não só você, mas outras vidas possam ser abençoadas e capacitadas através do conteúdo desse canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.